seja Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes, uma boa noite de salvação, aleluias, mais uma vez, na trombeta de Deus no ar, louvado seja o nome de Jesus, transmitido pela Deus Eterno TV. Glórias a Deus. Essa noite nós vamos estar orando, mas antes da oração, nós vamos estar falando uma mensagem, aleluia, que se intitula As Palavras Torpes. A Bíblia diz, de toda palavra torpe, daquilo que a boca fala, o coração está cheio, porque o coração está cheio. Glória a Jesus. Nós vamos estar lendo, antes de mais nada, o versículo base para esta noite. Louvado seja o nome do Senhor, que está em Colossenses, capítulo 3 e versículo de número 8, que nos diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Quer dizer, tudo aquilo que não presta, a palavra de Deus nos diz: despojai-vos, quer dizer, lança fora, tira fora. Deixa isso daí de lado. São coisas que não prestam. Nós vamos estar mencionando sobre isso esta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando, e você que está nos assistindo, que é participante, que tem nos acompanhado as programações da TV Deus Eterno, aleluia, que você venha orar juntamente conosco. Para um pouquinho no seu canto ali, dobra os joelhos ou de pé, o jeito que você estiver, ou na sala, na cozinha, onde você estiver, e ora juntamente conosco, para que Deus venha falar com o seu coração, com sua vida, essa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, elevamos a Ti, meu Deus querido, a nossa oração. Clamamos a Ti, meu Deus querido, pela Tua misericórdia, evocamos o Teu santo nome esta noite, aleluias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, nós estaremos falando das palavras torpes que podem sair das nossas bocas, meu Pai de glória, daqueles, meu Deus, que professam muita palavra ruim. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, entendimento, e que o Senhor venha trabalhar, meu Deus, na vida de cada um, Senhor, meu Deus, esta noite, para a glória do nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Senhor, meu Deus, assim nós oramos e estamos certos da vitória. Amém e graças a Deus. Louvado. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. O versículo em aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 8, aleluia, são palavras escritas pelo apóstolo Paulo, louvado seja Deus, que nos diz aqui, que nos deixou escrito, aleluia. Ele inicia dizendo, mas agora, esse mas agora aí, tem duas vírgulas, mas, vírgula, agora, vírgula, porque ele está fazendo uma exortação à santidade e ao amor fraternal, aleluia. Ele diz no versículo 1 do capítulo 3, para nós chegar a uma conclusão desse versículo, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, às direitas de Deus. Então, ele está querendo dizer o quê? Que se alguém já ressuscitou com Cristo, quer dizer, nasceu de novo, porque Cristo nasceu e depois ele nasceu de novo, ele saiu do sepulcro. Todos sabem disso. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, nascemos de novo, nós não vivemos mais o que o velho homem vivia. Deixamos essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, trazendo isto à nossa memória, ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida,
se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então ele vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela, quando nós éramos do mundo. Então ele está fazendo uma separação aqui, de quando nós éramos do mundo e agora nós ressuscitados com Cristo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele vai fazer, no versículo 8, fazer uma analogia, dizendo: mas agora, despojai-vos. Tira isso, é como se nós vivêssemos ainda vestidos de coisas que eram do mundo, coisas que é do mundo e que ainda habitam em nós, principalmente em nossa boca, que o assunto da mensagem é aquilo que está no nosso coração, o que está no nosso coração. E a Bíblia diz através de Jesus que aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que está transbordando o nosso coração, a nossa boca vai falar, vai dizer. Veja bem, eu vejo pessoas que ele carrega tanta coisa dentro dele, coisas passadas, coisas presentes, pessoas que vivem o erro, e tudo que ele vai falar, ele vai mencionar coisa que não presta. Por quê? Ele está habituado naquilo. Então o coração só colheu informação que não é boa, que não é bom nós carregar em nós. As pessoas, por exemplo, que sofrem depressão e algumas outras doenças mais aí, por quê? Porque a mente fica tão carregada, o coração está tão carregado de coisas que não deve, que a pessoa acaba adoecendo, ela fica doente. Então o apóstolo Paulo diz: mas agora, despojai-vos, se tira isso de você, também de tudo. Despojai-vos da ira. Crente muitas vezes é irado. Crente com cólera, a cólera é um nervosismo além da medida. Não é o fato da pessoa ficar nervosa, é um nervosismo além da medida, sem controle. Pessoas maliciosas, então despojai-vos da malícia e da maledicência, palavras que saem da boca, palavras maldosas, por isso que fala maledicência, das palavras torpes, palavra errada, palavra que não combina mais com quem é crente, palavras torpes da vossa boca. Então Jesus vai dizer que aquilo da qual o coração está cheio, a boca fala. E pessoas maldosas, eu vejo, às vezes converso na rua, pessoa que só sabe falar mal, pessoas que falam mal do outro, e tantas coisas terríveis ele fala, tantas coisas ele carrega na mente, que nós vamos ver o que acontece, o que Jesus diz a respeito. Aqui é escrito por Paulo, mas nós vamos ver o que Jesus pensa disso, o que ele diz, o que ele te aconselha. Você sabe que tem pessoas que não prosperam na vida porque tudo ela pensa mal. A pessoa não prospera na vida porque em tudo ela é negativa. A pessoa que não prospera na vida porque ela não tem nada de positivismo nela. Ela não tem nada, ela não pensa: isso vai dar certo, isso daqui, Deus vai me abençoar. Não, ela pensa ao contrário, tem pensamento ao contrário. Eu conheci uma irmã em São Paulo, toda vez que ela iria dar um testemunho, ela falava coisa ruim, e sempre na miséria, sempre na pobreza. Nós não pregamos evangelho de prosperidade, porque isso daí é um outro evangelho, mas a Bíblia
mostra que Deus prospera aqueles que estão em Deus, não buscando o evangelho de prosperidade, usando o evangelho para se enriquecer. Não é disso que se trata. Se trata que Deus não deixa a pessoa na condição passada que ela estava. Se um mendigo, eu já disse aqui em algumas outras pregações, se um mendigo aceita Jesus, vem para a igreja e aceita Jesus como Salvador, é óbvio que Deus não vai deixar ele lá mendigando. Deus vai mudar a vida dele, vai transformar a vida dele. Quem aceita Jesus, ele é um ser que transforma a vida. Então, só que a pessoa que veio para Cristo, mas carrega as palavras torpes. Eu conheci um irmão em São Paulo, conversando com ele algumas vezes, era uma benção, chamado Aparecido. O Aparecido, uma benção, mas não durava muito, ele falava mal da esposa. Ele tinha a boca torpe, a boca dele era contra a esposa. Então, não prospera. Principalmente quem fala mal da esposa, não prospera. Eu conheci um irmão que um dia ele veio e parou conversar comigo e falou mal da esposa. Aliás, dois irmãos. E falou mal da esposa. Olha, os dois estão em mal situação. Um é muito doente e o outro acabou o relacionamento, acabou o casamento e aquele negócio todo. Por quê? A palavra de Deus fala que o homem que não honra sua mulher, até suas orações lhe são impedidas. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio, ele não vai prosperar na vida, pode ter certeza disso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, da maledicência das palavras torpes da vossa boca, nós temos que pegar uma escova ou uma bucha, encher de sabão, esfregar na boca e limpar, e quando tiver limpa, limpar de novo, para poder tirar, ver se tira. Eu tenho certeza que não vai, que não vai limpar, porque não é só lavar a nossa boca, escovar os dentes que vai estar limpo. Vai, no sentido espiritual, a impureza está na alma e libera pela boca. A boca vai falar. Nós vamos estar vendo em Mateus capítulo 12, versículo 35, glória a Jesus. Jesus vai tratar desse assunto. Louvado seja Deus. Eu vou mencionar aqui 3 versículos, mas eles estão dentro da árvore e seus frutos. Glória a Jesus. Eu quero dizer, antes de nós chegarmos nos versículos 35, 36 e 37, mencionar o que vai ser dito no versículo 33 ao 34, 2 versículos, que nos diz, olha, e é Jesus quem está dizendo. Esse assunto também consta no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao 45. Então veja, em Mateus, capítulo 12, do 33 ao 34, primeiramente, Jesus diz: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Olha que coisa que Jesus está, a dica que ele está dando. E ele vai agora, vamos dizer assim, no nosso linguajar, ele vai apelar agora, porque ele vai falar pesado. Então o que ele já vai fazer? Chamar de raça de víbora. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Quer dizer, o que tem muito no nosso coração, vai falar. Deixa eu falar uma coisa assim simples e boba aqui, que acontecia comigo, com a minha pessoa. Eu desde jovenzinho, desde que eu aprendi a ler, eu tive um professor chamado José Antônio Rodrigues, e ele falava assim para mim: neguinho, para você aprender a ler bem, leia gibi. E na época se vendia muito gibi. E ele andava, com os gibis da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, os gibizinhos, do Pato Donald,
do tio Patinhas. E ele me arrumava para mim ler aquilo ali, para mim ficar ali. E eu fiquei bom de leitura. E eu gosto de leitura até hoje. Eu gosto de pronunciar as palavras corretas, porque é tão bom nós lermos certo, expressar as palavras direito. Principalmente nós que ensinamos a palavra, nós temos que ler ela direito, para que quem ouve ouça a palavra corretamente, aquilo que nós estamos lendo. E ele falava, lê que você vai ter uma boa leitura. Eu passei a ler e passei a gostar. Então, qual que era o meu gosto? Ler gibi. Só que os gibis que eu passei a gostar de ler, era de super-heróis. Aí o que acontece? Toda vez que iria conversar com alguém, eu iria falar era de super-herói. Por quê? Porque o meu coração estava cheio, minha mente. A mente estava cheia de histórias de super-herói. Eu ia falar de Hulk, do Capitão América, do Homem-Aranha, do Tarzan, de tantos outros, do Conan, e tantos outros heróis que eu gostava de ler, era aquilo que eu ia pronunciar. E quando eu vim para o Evangelho, eu ainda carregava aquilo dentro de mim. Eu tinha minhas coleções de revista, que eu colecionava as minhas revistinhas, tudo. E tem uma história muito grande disso, em cima disso dali, devido a essas revistas que eu tinha. Aí quando eu vim para o Evangelho, o que é que eu fazia quando eu iria pregar? Eu fazia comparação. Eu usava a Bíblia, pegava assuntos da Bíblia e misturava com assuntos das histórias que eu conhecia de super-herói. Por quê? Porque aquilo ali, invadiu a minha mente e demorou para sair. Demorou. Aí foi só Jesus para arrancar essas histórias da minha mente. Não que elas se apagaram, porque a mente não tem o que apaga. Porém, hoje eu não vou, lógico, o meu interesse é ler a Bíblia. Então eu não vou falar, minha mente hoje está carregada da palavra de Deus, graças a Deus. Então nós não vamos trazer pronúncia de coisas. Eu conheci pastores que iriam fazer menção da palavra de Deus, ele misturava assunto do Espiritismo. Por quê? Não que ele era do Espiritismo, mas porque lia assunto do Espiritismo, achava as palavras bonitas e fica visível. Porque palavras do Espiritismo tem uma forma delas, a pronúncia delas tem a forma delas. E a palavra de Deus, quando nós mencionamos o assunto da Bíblia, nós não precisamos dizer que está escrito na Bíblia. Porque quem conhece a Bíblia vai ver que a palavra é da Bíblia. Aleluia! Então quando as pessoas têm o coração cheio das coisas, carregou o coração, carregou a mente das coisas que é do mundo, olha, deixa eu explicar muito bem. Eu estou falando de uma coisa mansa, revista em quadrinho, de livros espírita. Mas quando uma pessoa lê revistas pornográficas, assiste pornografia, ele solta palavrões mesmo, solta palavrão, tem a boca suja, a boca imunda, a mente dele, ele faz essas coisas porque a mente dele está carregado. Nós lemos lá, glutonarias, prostituição, adultérios, mentiras, a mente está carregada dessas coisas. A mente do ser humano que está no mundo, quando ele é mundano, quando um homem que joga futebol, quando ele joga truco, baralho, quando ele joga dama, quando ele lida na prostituição, essas coisas tudo, quando eles se reúnem, quando se senta para falar, ou ele vai falar de jogo, ou vai falar de futebol, ou vai falar de mulher, porque a mente está carregada, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Essa é a pura verdade. E Jesus está dizendo aqui, aleluia, no versículo 34, raça de víboras. Ele já partiu para atingir mesmo víbora, seu cobra, seu quadrúpede, seu animal. É isso que ele está dizendo, para chamar a atenção do povo. Mas Jesus, nós nunca ouvimos Jesus parar, se assentar em torno dos discípulos, ou os discípulos em torno dele, nunca para falar de mulher, para falar de futebol, para falar do que não presta, não. Sempre foi para falar das coisas de Deus. Por quê? O coração dele é voltado para Deus.
E Deus está no coração dele. Então tudo que ele vai falar de Deus. A Bíblia fala que o assunto de Paulo era cristocêntrico. Então tudo que Paulo iria falar era de Cristo. Ele entra em Atenas, ele já vai falando assim: eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos. E já entra no assunto. Porque a mente dele está para Cristo. Para falar as coisas de Cristo. Não para falar coisas mundanas. Então, o versículo que nós lemos em Colossenses 3,8 diz: despojai-vos, retira isso de vós, tira essas coisas da sua mente, tira essas coisas que não prestam, essas coisas aí que não vai agradar a Deus. Então Jesus aqui está dizendo, aleluia: como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Como que um homem vai dizer coisa boa, se ele é mau? A mente dele é mau. Eu conheci um irmão, desviou-se terrivelmente. Eu não vou mencionar o nome dele, porque com certeza ele assiste as programações. Eu não quero, ele está se acertando, está se endireitando, graças a Deus. Eu não quero atingi-lo com isso, para não desanimá-lo. Mas um dia ele casou-se e a mulher tinha uma menina. E ele era do mundo. Ele era do mundo, mundano. E um dia ele me falou assim: rapaz, eu não dou conta. Eu falei: meu amigo, nem me fale nada, porque se alguém escutar você falando essas coisas, você vai preso. Por quê? Porque a mente é contaminada, a ponto do ser humano não respeitar nem sequer uma jovenzinha que é enteada. Porque a mente está suja, a mente é do pecado, a mente está carregada de pecado, a mente está carregada, o ventre está carregado, os olhos estão carregados, a audição é carregada de pecado, é carregado. Pessoas que só querem ouvir coisa que não presta, e quando for falar, vai falar coisa que não presta. Quando vai fazer coisa que não presta. Não vai sair coisa boa desse negócio, a não ser quando nós damos lugar a Deus e o Espírito Santo entra. Jesus trabalha, ele opera. Então, como pode alguém dizer coisas boas sendo mal? Como que pode? Não tem cabimento. Pois do que há em abundância no coração, aquilo que tem muito no seu coração, aleluia, a sua boca vai falar. Se tiver Deus, você vai falar de Deus. Se tiver Cristo, você vai falar de Cristo. Eu escuto pessoas, eu acho maravilhoso o que eu vou dizer. Pessoas que são servos de Deus, eles param para conversar, aleluia, e vai falar do Espírito Santo. Quando não, ele já está falando em línguas. Louvado seja Deus. Já está falando em línguas. Por quê? Porque o coração está cheio do Espírito Santo e a boca vai falar. Aleluias, louvado seja Deus. Jesus vai dizer no versículo 35, que é o versículo que agora nos interessa. Ele vai dizer: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Aleluia. Você nem sabe do que Jesus está falando aqui. E o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Olha, Jesus está falando da minha mente, da nossa mente, da sua mente, da mente de todos. Veja, o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, da mente dele, aquilo que está acumulado na mente dele. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, daquilo que está acumulado de mal na sua mente. Então ele tira, é dali que ele vai tirar. Ele é um disquete. Está tudo gravado aí, ó. Está tudo registrado, tudo que se aprendeu. Eu me lembro de coisas quando eu comecei a cometer meus pecados. Eu tinha de 6 para 7 anos. Contava mentira, enganava minha mãe, pegava o dinheiro dela, gastava, fazia. Comecei a aprender a falar palavrão e tal. E só mais tarde eu comecei a ter vergonha e fui deixando, e graças a Deus não foi criado dessa maneira. Mas eu me lembro de tudo porque está registrado. Então veja, o versículo 36 nos diz: mas eu vos digo,
eu vos digo, é o ponto principal da palavra de Deus. Jesus dizendo, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa que o homem disser, que o homem disse, que o homem falou, que o homem pensou, que o homem planejou, ele vai dar conta diante do juízo, diante de Deus, ele vai dar conta. Ainda que sejam as palavras mais bobas, é palavra que não presta, ele vai dar conta diante de Deus. Nós temos que pôr um guarda na nossa boca, a palavra de Deus nos ensina, põe um guarda na sua boca, para que você não venha delinquir contra Deus. O versículo, aleluias, 37, nos diz, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Quando um policial prende alguém, ele tem que dizer para aquele que foi preso, não diga nada, fique em silêncio, porque toda palavra que você disser poderá ser usada contra você no tribunal. Ele tem que dizer. Então, porque muitas vezes aquele que vai preso, ele fala coisas que não deve. Ele vai ofender o outro, vai ofender o policial, ele vai acabar se complicando. Toda palavra que ele disser ali, no momento dele ser preso, poderá ser usado contra ele no dia que ele tiver que prestar conta diante de um juiz. E assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más, coisas que não prestam. Coisas que não prestam. Mas eu vos digo, Jesus dizendo, é Jesus quem nos diz, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta, aleluia, no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Tem uma mensagem que eu quero trazer ainda aqui, que vai falar dos demônios do limbo. Não vou dizer agora porque nós não temos tempo para isso. Mas eu vou dizer, é uma mensagem que eu quero trazer. Vocês nem imaginam. Vai dizer um pouquinho dessas coisas más. Que as pessoas com palavra atraem demônios para dentro do seu lar. Não é só questão de prosperidade. É questão desses demônios de imundícia, de sujeira, demônios de esgoto, que a pessoa acaba atraindo para dentro da casa dele. Afeta a família, afeta os filhos, afeta a esposa, afeta o esposo. Pessoas que dizem palavras de qualquer jeito, que numa outra pregação eu digo a respeito disso. Glória a Jesus. O que nós temos que ter na mente hoje, do que a palavra está nos dizendo, é retirar as palavras ociosas, palavra de maledicência, palavras de maldição, palavra que não agrega nada, palavra que não acrescenta nada, palavra que não vai te ajudar em nada, palavra que só vai complicar a tua vida, palavra que vai te destruir, palavra que vai desmanchar, que vai tirar o seu sono, que você deve ter um sono bom, pois nos diz lá em Salmos 4, versículo 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Como que uma pessoa dorme bem com um pensamento mal durante o dia? Tem pesadelos, vai ter pesadelos, angústia, dormindo. Tem gente que vai morrer mal, perverso, vai morrer suando, transpirando, de tanta maldade que carregou na mente. Não é isso que Deus quer. Nós que somos servos de Deus, aleluia, nós não carregamos em nós palavras maldosas, palavras de maledicência. Nós temos que ter palavras boas para agradar aqueles que nos ouvem. Palavras boas, palavra que te conduz a Cristo. Amém? Que Jesus possa te abençoar, aleluias, e te ajudar nessa transformação, nessa mudança, aleluia, porque você já foi ressuscitado com Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando, fazendo uma oração, agradecendo a Deus, aleluia, pela sua vida, que é muito importante. Você já ouviu hoje que Jesus te ama? Jesus te ama. Jesus ama a sua casa. Jesus ama a sua família. Jesus ama seus filhos. Jesus ama você. Aleluias. Então, se você não ouviu, eu estou te lhe dizendo, Jesus te ama. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar, Senhor, te engrandecer, te exaltar,
aleluias, na beleza da sua santidade. Pai querido, foi ministrada a tua palavra, meu Deus, e que a tua palavra possa adentrar, meu Deus querido, os corredores do coração, meu Deus querido, de cada pessoa que nos ouve. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha permear a mente, tatear a mente, andar a mente, sondar o coração de cada um, Senhor, meu Deus, e dar palavras boas, dar sentido para a vida, que as pessoas venham ter prazer na vida que vive, na vida que tem. Se elas não têm prazer, Senhor, meu Deus, na vida que vive, na vida que tem, na vida, meu Deus querido, que ela está vivendo, meu Deus querido, que o Senhor chama ela, transforma ela, muda ela, tira tudo que não presta, tira aquilo que não lhe agrada, meu Deus, tira aquilo que destrói a vida de cada ser, Senhor. Trabalha, opera, realiza para a glória do nome do teu Filho Jesus. Senhor, meu Deus, nós nunca ouvimos, Senhor, meu Deus, Jesus falar uma palavra mal, uma palavra desagradável, uma palavra, meu Deus, que fosse para maltratar. As palavras dele, meu Deus querido, era palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de cura. Ele sempre tinha uma palavra, meu Deus querido, que era para curar alguém. Aleluias, meu Deus, ele mandou Zaqueu descer da árvore, meu Deus querido, e disse: Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa entrar no lar de cada um, assim como Jesus entrou no lar de Zaqueu, meu Deus querido, e o abençoou. Ele creu, ele mudou a vida dele, tirou o que não prestava. Assim, meu Deus querido, faça isso com todos que nos ouvem. Senhor, meu Deus, aqueles que ouvem a tua palavra, que querem aprender da tua palavra, aqueles que querem ter um encontro com Cristo, Senhor, meu Deus, dá um coração novo, dá uma fala nova, enxuga as lágrimas, põe um cântico novo, Senhor, meu Deus, na boca, nos lábios daqueles, meu Deus querido, que tem desejo de estar em Ti, Pai Santo, mesmo naqueles que não têm, eles não sabem que ainda podem ir para o Senhor, meu Deus querido, mas que a Tua misericórdia possa estar operando sinais, prodígios, maravilhas, que a tua glória possa habitar no coração, no lar de cada ser, meu Deus querido, desse povo de Uberaba. É o que nós te pedimos, meu Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, abençoa, amém, e graças a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação, um bom descanso a todos, aleluias, querendo Deus, mais um dia para frente nós estaremos de volta na trombeta de Deus no ar, em nome do Senhor Jesus, amém? E louvado seja o nome do Senhor.